Olá, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com você. Espero que você tenha gostado dos vídeos anteriores. Se não assistiu ainda, dá uma passadinha lá, dá uma assistida. São vídeos curtos, mas que eu procurei trazer reflexões, um pouco da leitura, né, para que a gente possa realmente conhecer o livro também. Não estou lendo o livro na íntegra, não é a minha intenção, né? Na verdade, eu separei alguns blocos, né, de informações que eu acho interessantes, cruciais e que dá um ritmo para o nosso entendimento, né, sobre a postura, as configurações mentais, os comportamentos do Cid e do Norte. Hoje eu vou trazer para vocês a terceira regra de 10 regras da boa sorte. E eu vou começar, inclusive, quando eu ler, vocês já vão, quem assistiu o vídeo anterior, já vai de cara entender que a terceira regra tem muito a ver com as posturas que estão sendo tomadas, tanto pelo Cid como pelo Norte a cada momento. Vou pegar aqui um pouquinho lá. Vamos lá. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sobre as circunstâncias de sempre. Em algum momento lá no texto, né? No vídeo anterior, eu falei eu trouxe para vocês a fala do Cid, né? Sobre a questão das novas circunstâncias, das novas condições. E aí aqui já começa meio que contrapondo, né, a atitude do Cid com a atitude do Norte. E aí ele continua: para que ela chegue à sorte, né, no caso a boa sorte, é preciso criar novas circunstâncias. Então as regras, gente, geralmente ela traz uma reflexão sobre a continuidade, né, de você... a ideia é você fazer uma reflexão sobre que posturas você está tomando. Você está sempre no mesmo, nas mesmas coisas, querendo resultados diferentes? Se você, será que isso é inteligente, né? Fazer dessa forma? Então fica aí a primeira regra para a gente refletir. E aí vai continuar, né? Eles chegaram lá no segundo dia, tentaram resolver os dois, encontrar a mesma pessoa, que é o gnomo, né? Que é o que sabia tudo da terra. Ambos tiveram contato com o Gnome, tiveram, né, informações diferentes, agiram de maneiras diferentes. E agora vamos para a Dama do Lago. Vamos ver como a coisa, né, acontece. No quarto dia, o quarto dia amanheceu muito frio, muito mais do que os outros. Note montou o cavalo e pensou que a informação que o gnomo havia lhe dado era realmente preocupante. Mas, de qualquer modo, ele poderia estar enganado. Veja, gente, que o Note considerou que o gnomo estivesse enganado, mas ele não buscou, como o Cid, entender o porquê da fala dele. Diferentemente do Cid. E quando ele considerou isso, ele considerou uma perspectiva de que o outro está errado, que ele está certo, que o Merlin está certo. Lógico que o Merlin tem que estar certo. Eu quero encontrar o trevo da sorte infinita com toda certeza, né? Eu desejo isso. Então é muito mais fácil eu me enganar focando no objetivo, sem considerar os percalços, as circunstâncias, as minhas atitudes. É mais fácil, né, eu focar lá e considerar que todo mundo está errado, mas que eu vou encontrar o caminho certo, eu estou no caminho certo, do que propriamente parar e analisar, né, como o Cid demonstrou fazer logo no primeiro, né, com o gnomo. Depois de cavalgar por mais de 5 horas, Note avistou ao longe, no meio do denso bosque, um grande lago. Era um lago muito bonito, estava cheio de nenufários, com flores amarelas e brancas. Bebeu um pouco da água e se sentou às margens do lago. E aí, de repente, ele escutou uma voz e perguntou: quem é você? Era uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo profunda, frágil e firme, sedutora e desafiante. Era a Dama do Lago. Note havia ouvido falar dela. Percebeu que poderia tirar o que dela?
informações. Olha, sou Note, o cavaleiro da capa preta. Aí ele disse, né? Você e seu cavalo estão o que você e seu cavalo estão fazendo perto? Já mataram a sede? E agora, o que é que vocês querem? E aí ela colocou para ele, né? Vocês vão acabar acordando os meus nenufares. Eu preciso que você vá embora. E aí ele disse, calma, calma, interrompeu, né? Só quero lhe fazer uma pergunta. Onde é que vai nascer o trevo aqui? Ela começou a rir, né? Gargalhadas estridentes. E aí ele continuou, né? Aí ela continuou, os trevos não podem nascer no bosque, não vê que a água que distribuo daqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através dos rios e regatos, é infiltrado pela parede dos lagos e chega a todos os pontos. Os trevos necessitam de muita água, precisam de um riacho que leve água permanente. Jamais você vai encontrar um trevo no bosque. Note, quase não prestou atenção no que ela estava explicando. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério e pensativo, se perguntou: o que é que está acontecendo? Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Meu Deus, gente, será que muitos de nós não fazemos isso? Queremos uma coisa a qualquer custo. Aquilo ali a gente quer, que no caso dele era a sorte infinita, né? Já que ele acreditava nela. Queria a sorte a qualquer custo e queria encontrar a sorte através de uma maneira que ele tinha, assim, ele colocou na cabeça dele que ele ia encontrar o trevo perguntando às pessoas e as pessoas dizendo onde estava o trevo. E ele não parou nem um minuto para considerar que poderiam existir outras formas de encontrar o trevo. Ele fechou na mente dele que esse era o caminho e acabou-se. Quantos de nós fazemos planejamentos para alcançar um objetivo e mal consideramos o percurso? Nós muitas vezes não entendemos o vale silencioso, escuro e frio que nós vamos ter que percorrer. Nós às vezes não paramos para ponderar, às vezes nem conhecemos. E a gente faz um planejamento na nossa mente para alcançar aquilo e fechamos naquilo. E as coisas vão acontecendo errado e é o mundo que está errado. São as pessoas que estão erradas, são as pessoas que não estão ajudando. Nunca é você. Então, vamos parar para refletir sobre isso. Isso é flexibilidade cognitiva também. Poxa, ela estava explicando a situação, né, dela no lago, como é que acontecia, e ele pouco se importou com o que ela estava dizendo. Pouco procurou considerar qual informação estava vindo dali. Quantos de nós, muitas vezes, queremos respostas para situações, mas não estamos dispostos a escutar as pessoas? Quantos de nós precisamos das pessoas e não escutamos o que elas querem nos dizer? Como nós vamos atingir esses objetivos? Então, a flexibilidade também. A flexibilidade envolve também toda essa capacidade de modificar o plano, né? De ponderar que pode haver um outro caminho, que eu posso mudar a rota. É outra função executiva. E a empatia, né, gente, é algo que também eu vejo falhas, né, na educação dos nossos filhos. Quantos de nós temos a empatia para ensiná-los aos nossos filhos, né, a exercemos para sermos exemplos, e quantos de nós podemos e temos a capacidade de fazer isso, né, de ensinar os nossos filhos a ter empatia, às vezes até conosco. Né, muitos dos nossos filhos, às vezes nos vendo em situações, né, eu digo aqui em casa mesmo, né, às vezes eu estou desenvolvendo, desempenhando uma determinada atividade, e aí o outro chega e diz: mãe, a senhora, que hora que a senhora vai parar para fazer isso? Poxa, para ir brincar, para ir jogar um videogame, e às vezes você está fazendo um almoço, cuidando de uma casa. Por que a pergunta não é diferente, como eu coloco aqui, né? Por que você não vem me perguntar como você pode me ajudar para que eu tenha mais tempo para brincar com você? Porque é ajudando a mim que eu ajudo a você. Então a gente precisa aprender também esse movimento, tá certo? E aí ele falou, né?
Poxa, eu preciso encontrar alguém que me diga ao contrário. Quantos de nós, né, não queremos escutar as coisas que nós queremos escutar sem escutar a verdade? E aí, enfim, o que ele pensou? Ele não podia suportar aquele sentimento, né? Ele estava começando a ficar realmente com medo e esperava que esperar a sorte o deprimia. Sentindo-se assim, voltou a montar no cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado. Então, quer dizer, diante da dificuldade, você não encontrou respostas, as pessoas não te disseram o que você queria escutar, aí você se vê perdido. Aí você continua no passo, sem saber para onde vai, sem reconsiderar que os seus planos precisam ser melhorados. Em contrapartida, olha o que é que o Cid, como se deu, né, o dia do Cid. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco depois da hora que tinha acordado no dia anterior. Já acordou mais cedo, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Pensou no que ele faria durante o dia, ou seja, planejou o dia dele. Já tenho a terra, agora eu preciso saber de quanta água vou precisar. Ele não teve a menor dúvida. Correu e foi procurar quem? A dama do lago. Aproximou-se bem devagar, procurou não fazer barulho, né? E quando ela emergiu, perguntou: o que você e o seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? O que vocês querem? Ou seja, a mesma abordagem que ela fez com o Norte, né? Cid ficou meio atônico, né? Não só pela magnificência do espetáculo que acabava de ver à sua frente, né? Mas também porque a dama do lago poderia lhe ajudar com o problema. Ele precisava de água para regar a área escolhida por ele. Contudo, sem dúvida, iria acabar acordando os nenufares. As coisas estavam ficando meio complicadas, né? Não havia água em nenhum lugar do bosque. Então, o que fazer? Aí ele pegou e falou, né? Diga-me, por que não sai água deste lago? Perguntou o Cid para ela. Pela primeira vez, a voz da dama do lago era uma voz sem contrastes. Era uma voz triste, era uma voz de dor. Porque não há continuidade do meu lago, disse ela, revelou ela para ele, né? Durante o dia eu fico acordada para velar o sono deles. E à noite, os seus cantos não me deixam desfrutar do meu sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora. Cid então percebeu que o lago tinha abundância, justamente o que ele fazia falta, a água. Então ele disse: eu posso te ajudar. E ele falou o seguinte: diga-me como, né? Preciso de água em abundância. A terra da qual vai nascer os trevos devem estar sempre úmidas. Então eu posso te ajudar com isso. Yes, né? Se você me permitir, abrirei um sulco na margem do lago para que o rego que nasce a partir de você consiga levar água até lá o meu pedaço de terra, né? Não farei barulho, cavarei com muito cuidado. A dama do lago ficou pensativa. Está bem, mas não faça barulho. E sem pensar um só instante, ele improvisou uma enxada com a espada e começou a cavar a terra. Então ele fez o que tinha de fazer, a água começou a chegar na terra e assim ele se preparou para dormir. E refletiu sobre o que aconteceu e lembrou-se de que seu mestre sempre lhe dizia: a vida lhe devolve o que você lhe dá. Ou seja, o que você planta, você colhe. Os problemas dos outros são, frequentemente, a metade de suas soluções. Gente, isso é lindo. Ele usou empatia, escutativa, conseguiu perceber e analisar na fala do outro como ele poderia ajudá-la para ela ajudar ele, e tudo deu certo. Curiosamente, Cid percebeu que estava cada vez menos preocupado do que aconteceria. Por quê? De onde o trevo nasceria. Por quê? Porque ele já estava fazendo tudo que estava ao seu alcance. Então, eu preciso trazer para vocês essa reflexão, né? O quanto também, no nosso processo, na nossa jornada,
nós acabamos nos preocupando. Por quê? Porque nós percebemos que nós não estamos fazendo as coisas certas, né? Nós não estamos no caminho certo. Mas muitas vezes ficamos só no sentimento do medo. Qual a nossa atitude diante disso? Qual é a nossa proatividade diante disso? Qual é o nosso empenho, o uso da nossa energia? Quanto a uma busca efetiva de conhecimentos que possam nos levar ao caminho certo? E aí nós vamos para a quarta regra, já encerrando o vídeo de hoje, né? Para a gente ver o que acontece aqui durante a quarta regra. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. Veja, promover aquilo que eu falei lá nos vídeos anteriores, né? Promover as condições para as pessoas, que nós, inclusive, às vezes precisamos delas, é interessante porque imediatamente aquilo retorna para nós, né, na ajuda dessas pessoas. Aí nós vamos agora entrar numa outra partezinha do livro, onde eles vão procurar agora a sequoia, que era a árvore mais antiga do bosque, tá? Na manhã seguinte, o cavaleiro da capa preta se levantou muito desanimado. Olha a diferença entre o Cid e o Nott em termos, inclusive, de sentimentos, gente. A sensação do Cid era de menos preocupação, porque ele já estava dando tudo que ele poderia dar. Ele estava fazendo a parte dele. E a do Nott, né, que era cada vez mais desanimado e preocupado, e começando a achar, inclusive, que o Merlin estava mentindo, né, porque ele não poderia estar enganado. Nott não sabia o que fazer. De repente percebeu que não tinha falado ainda com a sequoia. Dirigiu-se até ela. Ela era a rainha das árvores. Então ele perguntou: você consegue falar? Sequoia, rainha das árvores, você consegue falar? Perguntou. E aí ela respondeu: já sei quem é você. Por acaso não sabe que conheço cada árvore desse bosque? Não sabe que por nossas folhas todas nós estamos em contato físico umas com as outras? Serei breve, respondeu o Nott. Uma mansidão imensa, né? Minha pergunta é muito simples. É verdade que nunca houve um trevo nesse bosque? A sequoia levou um tempo para responder. Vamos, responda depressa. Gente, ainda é petulante, arrogante, mal educado. E aí vocês tendem a perceber que o fato dele ter esse comportamento mal educado, petulante, arrogante, faz parte o quê? De um processo mental dele de achar que o mundo tem que dar respostas, que o mundo está para ele. Ele não está no mundo. O mundo está para ele. E quantos de nós, pais, às vezes pecamos, criando um mundo de fantasia para os nossos pequenos, como se o mundo fosse reproduzir o que nós fazemos por ele, dando todas as condições, os recursos. Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, recebendo recompensas por atitudes que nunca tiveram, recompensas por esforços que nunca fizeram. Então é bom a gente pensar nisso, tá bom? E aí ele insistiu, né? Ela disse: estou pensando, estou recordando. Você é muito impaciente, e como a maioria dos seres humanos. Tá, está certo. Nunca nasceu um trevo no Bosque Encantado, muito menos um trevo mágico. Nott ficou desolado. Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a passar pela cabeça que o mago poderia estar tentando enganá-lo. Olha, gente, é isso que acontece, né? Quando nós temos insucesso, muitas vezes a gente não só culpa o outro, como ainda acha que os outros estão dificultando a nossa vida. Qualquer pessoa que, como Nott, estivesse obcecada em saber onde havia o trevo ia nascer, com certeza ia pensar nesse tipo de coisa. E o pior é que isso atrai o quê? Pessoas maliciosas. Porque à medida que a gente começa a fazer esse movimento, desconfiar de todo mundo, a gente começa o quê? A atrair pessoas que, vendo aquele nosso movimento, acabam também fazendo o quê? Nos prejudicando, usando aquele nosso momento de insegurança, né? De fraqueza, às vezes até para manifestar o próprio mal. Então temos que ter muito cuidado com isso, tá? Naquela manhã, o cavaleiro Cid se levantou mais satisfeito do que no dia anterior. Olha
Olha a diferença, né? Cid era um cavalheiro e não um especialista em jardinagem. E aí ele foi procurar quem? A mesma Sequoia, né? A rainha, a mãe de todas as plantas, né? Claro, como não, né? Ele pensou, a Sequoia, preciso ir lá. Então ele foi em direção à Sequoia. E aí, olha a abordagem dele. Respeitada e venerada Sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Gente, para algumas pessoas, isso pode parecer, às vezes, até na empresa, né? Quando alguém chega com toda a educação, é babão, é babão. É muito melindroso, é muito isso, aquilo, outro. E veja que isso também tem a ver com os perfis comportamentais, né? Geralmente as pessoas dos perfis mais dominantes, né, são mais diretas. Às vezes, dependendo da educação, não são só diretos, como são arrogantes. O que é mais difícil, por exemplo, para quem é do perfil mais standard, né, o perfil mais seguro, que geralmente tende a se preocupar muito se vai ser criticado, se está incomodando. Quer dizer, não é uma questão só de educação, mas é uma questão também de como a mente funciona, né, de como eu gostaria de ser tratado. E aí isso mistura um pouco, né, os perfis comportamentais e a forma como a pessoa foi educada, né, como ela foi modelada nas suas arestas comportamentais, né? Então, assim, vocês vejam aí que há uma diferença gritante entre o Cid e o Notch também, até na postura em lidar com as pessoas não, né? Com os personagens. É verdade, estou cansada, mas diga-me, qual é a sua pergunta? Ele agradeceu, né, por entender ele e tudo, e ele foi lá e perguntou: quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer, no caso de eu dispor de uma terra nova e água suficiente? Olha a Sequoia, desta vez ela levou muito menos tempo, né, para responder. Um trevo precisa tanto de sol quanto de sombra, mas não há nenhum só lugar por aqui assim. Aí o cavaleiro, espere, por quê? Perguntou, né? Aí ela foi: você é a rainha das árvores, por que você, me diga por gentileza, por que não existe isso? Aí ele pegou e a rainha foi explicar, né, que ninguém nunca tirou os galhos velhos, nunca mexeu nunca fez podas e nada, o vale é meio que por si só, né? Aí ele pediu permissão para ela para fazer uma poda nas árvores, para que ele pudesse ter essa quantidade de sol suficiente. E ela foi dizendo, né, nossos galhos nunca foram podados, os moradores deste lugar são muito preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para o dia seguinte. Mais uma pinçada aí, né, pra gente pensar, porque isso é um dito popular, né? O que se pode fazer hoje não se deve deixar para amanhã. Então ele pediu muito obrigado, majestade, se despediu e aí já era tarde. Pensou então em deixar para tirar os galhos no dia posterior. Mas ele poderia muito bem descansar só no último dia. Então ele não deixou para o dia seguinte e começou a trabalhar. Fiel aos seus princípios, Cid resolveu agir e não adiou as coisas que tinha para fazer. E aí ele subiu na árvore, se dedicou e fez o que ele tinha para fazer. Foi um resultado excelente. Ele se sentiu muito feliz. Curiosamente, não se preocupou mais com o fato do trevo nascer ou não. Ele já estava provendo as condições. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo. Ou seja, aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, gente, o mais importante é a jornada, mais do que o fim. Porque se você fez tudo o que você poderia fazer, você concorda comigo que não tinha mais nada a ser feito? E se não tinha mais nada a ser feito, você tem que aceitar aquilo ali, aquilo que você fez. Agora, é muito curioso que a maioria de nós, quando nos dedicamos a prover todas as condições para que as coisas aconteçam, elas acontecem. Interessante, né? Isso é meritocracia, isso também é um pouco de fé, mas é muito, 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 muito mais do que empenho e dedicação e foco, ok? Sentiu-se que alegrava e fez tudo com paixão. Embora o cavaleiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar as condições para que o trevo nascesse, menos ele se preocupava com o fato do trevo nascer ou não. Gente, então eu encerro aqui esse vídeo de hoje com essas reflexões, né?
tragam para vocês a questão, sim, do planejar, do ter a assertividade, né, da onde se deseja ir, ter esse foco, essa visão clara, mas sabendo que se você não está lá, se você não chegou lá e se você não foi lá ainda, porque se você foi, você deveria saber como é o caminho, né? Então, é uma surpresa. E o que você tem que fazer nessa jornada? Fazer tudo para dar certo. Mas sempre percebendo que aquilo que você planejou, baseado naquela experiência daquele momento, a cada jornada pode ser que mude. Quando o Cid mexeu a terra, ele já percebeu que aquela terra mexida também precisava de água. Ele não precisou ir atrás de saber qual era a outra circunstância, mas ele já sabia que precisava de água. E sabia que uma planta para nascer precisa, além da terra, água e sol. E aí, depois dele começar a prover tudo isso, com todos esses passos que nós viemos percebendo, né, que eu vim lendo para vocês, você vai vendo que ele vai ficando o quê? Mais calmo. Por quê? Porque ele considera que ele não é especialista, que ele tem que buscar as informações. Veja que ambos pensam em buscar a informação com as pessoas certas, tanto o Cid como o Notch. A diferença está em quê? Olha como os dois pensaram iguais, né, digamos assim, no sentido. Mas na atitude, como quando chegou lá, foi diferente. Na atitude mental, no comportamento e na forma de lidar com a informação e a situação. Então, são essas questões que nós precisamos refletir e ensinar isso aos nossos filhos e trazer isso para a rotina do trabalho, para os meus alunos e mentorados e assim vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam, compartilhem. Se não assistiu os demais, assista, deixe seus comentários, suas sugestões, oportunidades de melhoria. Eu amo, adoro. Meu propósito aqui não é alcançar uma perfeição na leitura, né? Não, assim, o meu intuito aqui é que você possa pegar esse conhecimento, essas reflexões e melhorar o seu hábito da leitura, se entusiasmar por este livro, por esta obra, se entusiasmar em utilizar a obra para desenvolver as pessoas que estão perto de você, sejam elas seus filhos, seus mentorados, alunos ou liderados. Esta é a minha maior intenção. Este é o meu objetivo principal. Bye bye e até uma próxima. Tchau!